Fala, meu povo, tudo bem? Eu sou o pastor Oséias e hoje nós vamos falar sobre verdades científicas que a Bíblia já dizia. A fé e a ciência em harmonia. Desde os tempos imemoriais, a humanidade busca compreender a natureza através da ciência e da espiritualidade, os dois caminhos que a humanidade trilha para tentar entender a realidade na qual vive. É surpreendente como muitas verdades que a ciência estabeleceu já estavam descritas na Bíblia há milênios. Hoje, nós vamos falar um pouco sobre essas revelações extraordinárias e descobrir como fé e ciência convergem harmoniosamente. Verdades científicas sobre a Terra são um belo exemplo. Para começar, analisar o que a Bíblia diz sobre a Terra e que a ciência posteriormente confirmou. A Bíblia sempre disse que a Terra era redonda. Antes mesmo de Fernão Magalhães, em 1519, partir na sua viagem que provaria a redondeza da Terra, a Bíblia já dizia isso. Você sabia? Antes dessa descoberta, a Bíblia já dizia isso. Jó 37:12 e Isaías 40:22 falam da redondeza da Terra. Em Jó 37:12 e Isaías 42, Deus revela a forma esférica do nosso planeta. Além disso, Matteo Fontaine Maury, pai da oceanografia moderna, descobriu as correntes marítimas ao se inspirar em Isaías, no capítulo 43, versículo 16, que menciona as veredas dos mares. Veja, um texto bíblico despertou o interesse de um cientista e o levou à descoberta das correntes marítimas. Uma outra verdade científica que foi estabelecida é a da Pangeia, que é o ensinamento de que a Terra era um único continente. Gênesis 1, 9 a 10 é um texto maravilhoso porque ele descreve a Terra como uma única massa territorial, não como dois continentes. Está escrito no Gênesis, capítulo 1, versículos 9 e 10. Texto escrito mais ou menos 1600 anos antes de Cristo. Olha só, quanto tempo atrás. A ciência confirmou essa descrição como Pangeia, um supercontinente que existiu há milhões de anos, segundo o pensamento científico. É maravilhoso pensar sobre isso, né? Mas não para só por aí. Há verdades científicas sobre o próprio universo além de nós. Um exemplo disso é o Sol e a Lua. Os homens acreditavam que o Sol e a Lua eram do mesmo tamanho, lá no mundo antigo. Gênesis 1,16, porém, ensina que não, que Deus fez um lumiar maior e um outro menor. Porém, ao deixarem de lado a palavra de Deus, em sua visão de senso comum, por verem sempre o Sol e a Lua no mesmo tamanho a partir da sua perspectiva aqui da Terra, os homens acharam que eram astros de tamanho similar. No entanto, o Sol é 400 vezes maior que a Lua. E o que faz ter essa visão de igualdade é porque ele está 400 vezes mais distante da Terra do que a Lua. Essa é a razão pela qual nós podemos ver e entender ou achar que o Sol tem o mesmo tamanho que a Lua a partir do nosso senso comum. Mas é porque ele está distante da Lua a mesma quantidade de vezes que ele é maior que a Lua. Olha que coisa maravilhosa. E a ciência foi provar isso alguns anos depois, mas durante a história da humanidade, os homens tinham em mente que o Sol e a Lua eram do mesmo tamanho. Outra coisa que a ciência comprovou e que é muito interessante, porque no século XVIII e XIX, alguns cientistas diziam que o número de estrelas era 5.000 e pouco, e outros até diziam que em algum tempo eles iriam conseguir contar as estrelas por conta da tecnologia. No entanto, o crescimento da tecnologia só conseguiu provar que o número das estrelas é incontável, como a Bíblia já dizia. Em Gênesis, no capítulo 15, versículo 5, Deus fala com Abraão, ele diz: conta as estrelas do céu, se é que você é capaz. A ciência humana ainda não conseguiu rastrear todas as galáxias que existem no universo. O universo é muito maior do que a nossa capacidade de investigar. Trilhões de galáxias são existentes em todo o universo. Durante muitos anos, os homens achavam que era apenas a nossa galáxia que existia, e agora já sabem que são trilhões. Se há trilhões de galáxias, quantas estrelas há em cada uma dessas galáxias? Olha só. Portanto, aquilo que a Bíblia diz, mais uma vez, se provou uma verdade maravilhosa. E por fim, outras verdades científicas sobre a humanidade também devem ser levadas em consideração. A primeira delas é a origem humana. Adão e Eva, o casal do Éden, que nós conhecemos assim, Gênesis 1, versículos 26 e 28. Porém, a ciência moderna descobriu, através de pesquisas de DNA mitocondrial, que toda a humanidade descende de uma única mulher, chamada Eva. No caso da ciência, Eva mitocondrial, foi o nome que eles deram a ela. E através de exames elementos do corpo masculino, comprovaram que todos os homens descendem, que toda a humanidade descende de um único homem, chamado de Adão Y. Veja que coisa extraordinária, a ciência comprovou que toda a humanidade descende de um único casal. Ora. Não por acaso, o Gênesis
O primeiro livro da Escritura também já diz isso. Para continuar, nós vamos falar um pouco também sobre a longevidade dos patriarcas. Muitas pessoas questionam a longevidade dos patriarcas, que viviam até 900 anos, 700 e poucos anos, por aí afora. E as pessoas questionam e dizem, não, isso aí era um jeito diferente de contar o tempo. Outros dizem, não, é porque esse tempo é porque enquanto a pessoa era lembrada, ela era considerada viva. E quando a última vez que o nome dela fosse mencionada, seria então decretada de fato a morte dela, porque a sua memória também se esvaiu. Esses são alguns dos pensamentos. Porém, o Dr. Marcos Eberlin explica que devido à pureza genética inicial da humanidade, os primeiros humanos viviam de fato até 900 anos. Após o dilúvio, com a miscigenação, a expectativa de vida caiu para 120 anos, Gênesis 6:3. E depois, mais tarde, Davi vai dizer nos Salmos 70 e 80, e o que passar disso é enfado e canseiro. Dr. Marcos Eberlin, que recomendo, procurem aqui no YouTube, ele está sempre falando sobre esse assunto, é um doutor em química, cristão, ele está sempre abordando esses temas, e eu recomendo que você faça uma pesquisa sobre a origem da humanidade, sobre a origem do universo, tudo a partir dos ensinos do Dr. Marcos Eberlin. Mas é tão maravilhoso observar essas realidades bíblicas que, à medida que consideramos as verdades científicas corroboradas, estabelecidas, e a declaração bíblica, vemos que fé e ciência convergem e não divergem. Que o Deus Todo-Poderoso é o Deus de toda a ciência, porque Ele é o Deus de todo conhecimento. Então sim, precisamos amar e valorizar o conhecimento, amar e valorizar o estudo. Toda e qualquer ciência, boa ciência, nos aproxima de Deus, como já dizia Blaise Pascal. E por fim, irmãos, precisamos refletir sobre essas verdades. Todos os dias somos convidados a buscar verdadeiramente conhecimento, tanto científico quanto espiritual, e reconhecer que o Deus de toda a Escritura é o Deus de toda a ciência. Gostou desse vídeo? Deixa aí seu like, compartilha com outras pessoas, se inscreva no canal para que você receba mais conteúdos como esse, porque eu tenho certeza que Deus vai continuar te abençoando, vai continuar te iluminando a partir dos estudos da sua palavra. Forte abraço e até a próxima semana, em nome de Jesus.